Olá, como vão todos? Mais uma vez estamos de volta aqui no nosso estudo semanal, onde estamos ainda tratando sobre o quarto mandamento, mais na expressão Shabat. Né? Esses dias estou sendo questionado por querer idealizar, segundo algumas pessoas que não estão compreendendo a conotação desse estudo, né? Que eu estou querendo trazer heresias por meio do entendimento da palavra de Deus, afirmando o sábado semanal, e desde o início tenho dito a mesma questão. Não estou falando sobre calendário gregoriano, nem tradição que nós levamos através disso do calendário gregoriano, né, que veio de uma tradição católica romana anterior. Né? Não estou falando sobre isso, estou tentando mostrar a visão da expressão, palavra Shabat, que quer dizer descanso, o qual nós trazemos para a nossa interpretação na língua portuguesa, sábado, né, para nós entendermos que não tem nada a ver com essa relação que nós queremos às vezes fazê-lo. Então, que isso fique claro novamente em nossas vidas, para que nós não venhamos a ter nenhuma dificuldade para entender agora o desfecho de tudo isso. Estou falando num calendário bíblico, calendário lunar, né, diante de uma expressão, Shabat. E o Shabat quer dizer descanso, cessar as atividades, cessar o trabalho, né, o qual nós estamos vendo isso ao longo de uma tradição, sim, de uma cultura, sim, mais judaica, veterotestamentária, que ainda não chegou a nós na nossa conclusão, como o Novo Testamento vem trabalhar essa mesma matéria. O problema nosso é este: nós temos a cabeça fixa nos livros da Bíblia, quando a divisão acontece entre Velho e Novo Testamento, entendendo que o Velho Testamento termina no livro de Malaquias e o Novo Testamento começa nos Evangelhos. Mas quando nós estamos falando Evangelhos ainda, quando falamos historicamente, não divisão de livros, historicamente os Evangelhos ainda estão presentes ainda no Velho Testamento, que ainda não finalizou sua história, porque toda a expressão do Velho Testamento como sombras que Hebreus vem falar futuramente, sombras de todas as coisas, tudo aquilo que vivia o Velho Testamento, ele só vai terminar, cessar, né, ou completar, né, todas as promessas que vêm lá desde Gênesis, quando o homem pecou, lá na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Logo, até Jesus mesmo, dentro dos evangelhos, ele citando João, o batizador, não Batista, porque Batista não é sobrenome, né? João, o batizador, quando ele fala desse João, ele fala que todos os profetas do Velho Testamento, por assim dizer, vem até João. João é o último dos profetas, mas João está onde? Nos Evangelhos. Ele está nos Evangelhos, então ele é Novo Testamento ou ele é Velho Testamento ainda na sua história? Ele está preparando o povo ainda para a chegada do Messias. Logo, ele ainda está num histórico velho testamentário, mas que está sendo contado nos Evangelhos. Então nós temos que ter cuidado com essas questões, né? Nós passamos a não ser educados teologicamente, a ser preparados biblicamente, historicamente, quando falamos numa teologia bíblica, em primeiro lugar, e não numa teologia sistemática, em primeiro lugar, né, nós paramos de entender a história no seu desenrolar. E por isso nós ficamos presos numa caixinha. E presos nessa caixinha, às vezes nós não conseguimos entender a realidade total das escrituras sagradas e nos achamos até muito melhores do que os outros. Cuidado que devemos ter. Não podemos tratar dessa forma. Não estou aqui para tratar de nenhuma heresia. Estou aqui, sim, no estudo
teológico, bíblico, de uma teologia bíblica, que pode confrontar, sim, a nossa história cristã de uma tradição que temos? Pode, mas nós vamos chegar num consenso e vocês vão ver a partir disso. Falo isso com tristeza, né? Porque até mesmo o profeta do Velho Testamento diz que o povo padecia porque o povo não tinha conhecimento. E o conhecimento não acontece às vezes, né? E é o que se questiona hoje em relação à vida eclesiástica, porque tantas coisas estão entrando no meio da igreja, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento bíblico. E quem tem que trazer esse conhecimento bíblico? Os líderes da igreja, que precisa ter coragem para isso. E não só coragem, conhecimento, buscar fonte bíblica segura, sola escritura, as escrituras pela própria palavra de Deus, para não ficarmos enredando sim em ventos de doutrina, enredando sim em vida antropocêntrica, não cristocêntrica, não bibliocêntrica, né, não pneumocêntrica, não teocêntrica. E colocamos o homem e figuras humanas, às vezes, como referência para todas as coisas. Né? De repente a Bíblia fala isto, mas tal teólogo diz desta forma. Então eu fico com tal teólogo porque ele sim está interpretando as escrituras como correta, mesmo que às vezes não está lá no texto literalmente falando ou contextualmente falando aquilo que ele está defendendo como uma tese teológica. Temos que ter cuidado. Né? E é para isso que esse grupo está aqui hoje também trabalhando, não é de outra forma. Mas vamos lá. Deixando esse lamento um pouco de lado, dia de descanso, Shabat, desde o início eu estou colocando essa frase, dia de descanso. Eu não estou falando sobre um dia semanal simplesmente chamado sábado na língua portuguesa, por favor. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11 e Deuteronômio 5, verso 12 a 15 é o nosso texto básico que fala sobre o quarto mandamento, e o quarto mandamento está falando do Shabat, né? E nós estamos entendendo esse Shabat naquilo que se tornou uma verdade bíblica para as nossas vidas, né? Que o Velho Testamento trazia e que o Novo Testamento agora completa em Cristo Jesus, lá naquela cruz e lá naquele sepulcro, morte e ressurreição de Jesus, entendendo que Jesus diz e deixou bem claro, né, um sinal só ele daria para uma geração corrupta, uma geração que não mais entendia a palavra de Deus e não queria mais viver a palavra de Deus, né, tendo conhecimento, mas querendo viver suas próprias fontes humanas. Só o sinal de Jonas seria para mostrar que ele de fato era o enviado de Deus, que de fato ele era aquele que cumpriria todo o Velho Testamento e que de fato ele daria uma nova história para a vida humana, e essa nova história até o final, até o fim de todas as coisas, ou até o juízo final. E essa nova história está presente, sim, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo como o centro de toda essa expressão que o Velho Testamento buscava e que o Novo Testamento caminha, né, em fé. Sinal de Jonas. Vamos falar sobre isso hoje. Mateus 12, 38 em diante. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Verso 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, Jesus vai morrer, o seu corpo ficará 3 dias e 3 noites naquele túmulo e depois ele vai ressuscitar. É o que diz o texto. Ou seja, até aqui nós temos a expressão ainda do tudo aquilo que o Velho Testamento trazia como base. Jonas está no Velho Testamento, não vamos esquecer nisso. Lucas capítulo 11 fala a mesma coisa. Verso 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa.
ela pede um sinal milagroso. E quem está pedindo ali são os doutores da lei, são os líderes que deveriam ensinar. Aqueles que são taxados por Jesus de hipócritas. Mas, e aí vem, nenhum sinal será dado exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. Essa geração que segue, né, vai ser o sinal, vai mostrar todo o acontecimento. Essa geração, né, que vai ver a sua morte, essa geração que vai contemplar, né, a sua ressurreição. Essa geração vai saber de todas essas coisas. E é esse o sinal que eu vou dar. Jesus falando. Com uma simples comparação, meus queridos, dos textos daquela semana da morte e ressurreição de Jesus Cristo, podemos provar que na semana da morte e ressurreição de Jesus Cristo, houve 2 sábados. Por favor, expressão Shabat. Houve 2 sábados naquela mesma semana. É isso que eu estou tentando mostrar ao longo desse estudo, porque eu estou mostrando que é uma história veterotestamentária, que depois que se cumpre, né, ela fica sombra das coisas passadas, porque ela vai ter cumprimento. Houve 2 sábados. Qual o primeiro sábado? O dia da festa de pães asmos que caía, no dia 15 de Nissan. E dia 15 de Nissan era uma quinta-feira, se a gente trouxer agora para nós compreendermos melhor essa história. E o sábado da primeira criação, entenda, o sábado da primeira criação, que é o 7º dia da semana. Por que o sábado da primeira criação? Porque em Gênesis, Deus fez o quê? Criou todas as coisas, Gênesis 1. E ele começou criando todas as coisas, né, através da terra, ao qual ele prepara para o ser humano. O último dia da criação de Gênesis, nós vamos ter Deus criando o ser humano. E aí, então, Deus descansa. Né? Esse é o sábado da primeira criação, o 7º dia da criação que está lá em Gênesis 1. Precisamos entender isso porque uma nova criação virá também nessa nova semana. Por favor, agora eu estou chegando naquilo que precisamos entender, que as seitas não compreendem. Primeiro dia, 15 de Nissan, quinta-feira. Sábado, sábado da criação, o 7º dia aqui semanal, ok? Para melhor entendermos, tomaremos um fato ocorrido então nesse período. A compra de materiais e preparo de especiarias para ungir o corpo de Jesus que as mulheres fizeram. Veja como isso aconteceu, Lucas 23, a partir do verso 54. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Olha que a dinâmica do contexto. Era dia de preparação e amanhecia o sábado. Iria começar o sábado festa. Quando Jesus, então, foi colocado na sepultura, morreu, e o seu corpo, olha lá, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro. E como foi posto o seu corpo? Pronto, Jesus morreu, o seu corpo está lá no túmulo, mas não tinha tempo hábil para preparar o corpo. Então o que fizeram as mulheres? Voltaram, porque amanhecia o sábado, elas voltaram e no sábado, Shabat, dia de descanso solene ao Senhor, não pode ter atividade servil, elas voltaram e prepararam as especiarias e ungüentos. E o que elas prepararam? Elas foram ao sepulcro novamente para preparar o corpo de Jesus? Não, por quê? No sábado repousaram conforme o mandamento. E após esse sábado é que elas vão ao sepulcro então. Tranquilo aqui?
Por esta passagem, então, fica claro o quê? A ordem de acontecimento das coisas. Tá? Vamos olhar para o texto bíblico, o acontecimento lá. Vamos chegar lá. Né? Não vamos com os nossos preconceitos e com as nossas teologias prontas, preparadas, sem olhar para a Bíblia em primeiro lugar. Já estava terminando o dia da preparação com o pôr do sol. Por quê? Como que começa o dia lá no Velho Testamento? Desde Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, tarde e tarde, certo? No Velho Testamento, tarde e manhã. Sempre tarde em primeiro lugar, amanhã vem depois. Tarde e tarde, início e final de dia. Estava terminando então com o pôr do sol, começava o sábado. Ou seja, estava entardecendo, o sábado estava iniciando. Já não havia mais tempo para comprar e preparar as especiarias para ungir o corpo de Jesus, porque já era sábado. Pronto. Verso 54, no entanto, fala que elas prepararam tudo antes do sábado, né? E repousaram nesse dia conforme mandamento, né? Conforme o mandamento do Senhor. Como entender isso? Se já estava iniciando o sábado, como e quando elas compraram e fizeram então esse preparativo? Se o verso final nos prova que elas observaram, ou seja, elas guardaram o sábado. Parece difícil, parece uma contradição aqui nessa história. Mas comparemos agora o assunto com Marcos 16:1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram os aromas para irem ungí-los. Quando que elas compraram? Depois que passou o primeiro sábado, ou o primeiro Shabat. Elas compraram, mas viria outro Shabat, e elas não poderiam estar o quê? Indo ao sepulcro, então elas vão ter que esperar passar também o outro Shabat para elas irem ao sepulcro. Esse texto, a princípio, parece mais complicado, mas não é. É aqui que esclarece os fatos, pois fala que as mulheres foram comprar as especiarias depois do sábado. Jesus foi morto, Jesus foi colocado no túmulo, né, e não deu tempo para elas prepararem o corpo de Jesus no túmulo, porque começou o dia da festa dos pães asmos, Shabat. E aquele primeiro dia, na festa de Shabat, nós temos o primeiro e o oitavo dia como dia solene ao Senhor de descanso, 2 descanso, aquele sábado de descanso começou, então elas não poderiam comprar nada. Elas teriam que comprar no outro dia. Então elas foram no outro dia. Nós temos aqui quinta-feira, certo? Elas foram no outro dia e compraram. Sexta-feira, podemos assim colocar. Compraram tudo. Mas quando elas compraram tudo, as especiarias, e prepararam as especiarias para levar, para embalsamar, para ungir o corpo de Jesus, já o outro sábado agora semanal, iria começar. Então elas tinham que esperar também passar esse sábado para poder ir ao túmulo de Jesus no domingo. Então, para trazer isso, quinta, sexta, sábado e domingo é que elas iam preparar o corpo de Jesus, porque as especiarias já estavam com elas, elas estavam aguardando passar novamente agora o segundo sábado, para elas poderem ir lá, porque elas não poderiam o quê? Macular ou manchar a lei, que naquele momento ainda é Velho Testamento, não vamos deixar de esquecer isso. Tranquilo? Lucas, no verso 54, diz que esse preparo ocorreu antes do sábado. Marcos diz que foi depois. Por quê? Porque nós temos 2 sábados. É isso que precisamos entender. A verdade é que naquela semana houve 2 sábados. Então vamos esquecer esse negócio de sábado é sábado e pronto, sacramental. Não, tinha 2 Shabat, 2 dias de descanso, 2 dias solene ao Senhor. E elas no dia do solene ao Senhor, o qual Jesus antes foi colocado no túmulo, elas guardaram esse dia solene. No dia posterior, elas foram e compraram os utensílios que elas iam preparar, ou elas iam honrar o corpo de Jesus. Mas viria o outro sábado, outro dia solene ao Senhor, e elas não poderiam. Então elas aguardaram outro dia solene ao Senhor para poder ir no sábado. E aí sim vai dar o quê? Domingo é o dia que elas foram, o primeiro dia da semana, para preparar o corpo do Mestre. Tranquilo até aqui?
Tudo isso nós vimos passado. E tudo isso que nós vimos passado e até que eu vim falando, tem ainda o quê? Toda uma visão veterotestamentária, Velho Testamento. É uma história veterotestamentária que está na mente delas ainda também, está na mente dos discípulos ainda, está na mente da cultura judaica. Né? Por quê? Porque Jesus vai tirar tudo isso da mente deles quando ele encontrar com todos esses discípulos, nesses 40 dias que ele vai ficar na face da terra, ressuscitado e mostrando o cumprimento de todas as coisas. E ele começa, né, dizendo isso, né, lá no sepulcro, sim, naquele domingo, e naquele mesmo domingo da sua ressurreição, ele vai encontrar 2 discípulos no caminho de Emaú, e ele começa a mostrar toda essa história veterotestamentária que já se cumpriu. E eles vão começar a entender a partir de então. E nós fazemos uma salada aqui e começamos a questionar, né, aquilo que ainda não foi terminado aqui no estudo. Então temos que ter cuidado, saber esperar, paciência, porque nós temos uma história progressiva aqui acontecendo. Ok? Então vamos lá. Um sábado cerimonial das festas de Levíticos 23 que nós estudamos, que ocorreu na quinta-feira. Tranquilo? O primeiro dia da grande festa de Pães Asmos. Lembrando? Dia, tarde e tarde. Outro sábado semanal, que é o sábado de Gênesis 1 da primeira criação, o sábado veterotestamentário da primeira criação, viria após essa sexta-feira, o próximo sábado, para depois sim encerrar a semana e começar o primeiro dia da semana novamente. Assim, meus queridos, Jesus morreu no dia 14 de Nissan, quarta-feira. Não vamos esquecer que antes de terminar o sol, ele foi posto no sepulcro porque começaria o sábado, dia 15, quinta-feira. Esse dia era considerado dia de preparação para as festas, para a festa do Shabat, para a festa, desculpa, dos Pães Asmos. Ele foi sepultado nesse dia, próximo ao pôr do sol, é que diz o texto das Sagradas Escrituras. Portanto, já quase que virando para começar a quinta-feira, que era na tarde que começava a quinta-feira, que por sua vez então era dia de Pães Asmos, um sábado cerimonial e festivo. Foi depois desse sábado cerimonial, quinta-feira, que as mulheres saíram então, né, à compra de especiarias para poder ungir o corpo de Jesus. E aqui então nós nos harmonizamos com Marcos 16, capítulo 1. Uma vez preparado o material para ungir o corpo de Jesus, o que certamente aconteceu isso na sexta-feira, mas elas não tiveram tempo hábil para ir ao túmulo para preparar o corpo de Jesus. Porque o sábado semanal veterotestamentário, elas tinham que repousar segundo a lei também. E esse sábado estava começando, era preceito da lei, o primeiro dia da semana, o Shabat da criação, né, da primeira criação. No sábado semanal veterotestamentário, elas repousaram, conforme o preceito da lei. Agora, no primeiro dia da semana, então, tá, elas pegam todas as especiarias e vão ao sepulcro para preparar o corpo de Jesus. Esse primeiro dia da semana está dentro de um Shabat que vai acontecer, que é o Shabat da nova criação. Elas foram cedo para ungir o corpo de Jesus. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente agora. Isso vai harmonizar então o quê? Os 2 sábados veterotestamentários com Lucas 22:54, Lucas 24:1 e com Mateus 16:1 e 2. Por enquanto estou nesses textos, né? Não mudei eles. O que fica claro para nós aqui? Que naquela semana houve 2 sábados, ponto passivo. Sombra de coisas que viria. Sombra de coisas que viria porque Hebreus vem falar que tudo isso está se findando agora. Tudo isso vai ficar para trás. Então toda essa expressão dessas festas veterotestamentárias vão ficar para trás.
da forma que é pedido, porque eram tudo apontando para Jesus Cristo, para o que ele ia fazer, morrer, né, ser o nosso cordeiro, né, morrer, dar a vida por nós, e ele iria ressuscitar. Isso era sombra que ia ficar para trás. Sombra. O segundo Shabat que nós temos, que é o Shabat do 7º dia da primeira criação, também era sombra daquilo que viria, porque uma nova criação surgiria através da ressurreição de Jesus Cristo também. Ou seja, nós teríamos, sim, um novo Shabat. Dissipando qualquer dúvida, então, no nosso assunto, sombra, o novo viria. Quem é o novo? O novo é Jesus Cristo. O novo é o Jesus Cristo que, morto e ressuscitado, traz novidade de vida para nós. Porque nós falamos que nós nascemos de novo e queremos ficar com a mente voltada para o passado nesse sentido? Não podemos. Em Cristo, né, nós temos uma nova criatura. Em Cristo, tudo se fez novo. Mas qual novo? O novo da primeira criação de Gênesis 1? Não. É diferente de Gênesis 1. Gênesis começa Deus preparando toda a terra para o homem. Certo? O homem é o último dia da criação. Depois Deus que fez o homem, então Deus descansou. A nova criação em Cristo Jesus é diferente. A nova criação em Cristo Jesus começa com o quê? Com o ser humano que ele vai buscar, que ele vai dar nova vida. Começa com o ser humano em Cristo e vai culminar com o novo céus e nova terra, que está lá em Gênesis, né? Para depois vir o descanso final, né? Onde todos entraremos no gozo do Senhor. Há uma inversão na criação aqui agora, em Cristo Jesus, porque tudo se fez novo. É isso que eu quero que vocês compreendam nessa história do Velho Testamento para o Novo Testamento, nessa transição. As pessoas não gostam dessa expressão transição, mas é uma transição sim, porque uma nova história está nascendo nesse momento. Uma nova história, né, que estava sendo pedida, ansiada, desde que o homem pecou. Porque aquela história antiga do homem pecaminoso teria que ser resolvido, e só Jesus Cristo poderia resolver. O homem estava morto, ele precisava voltar à vida. O homem precisava de nova vida, nova criatura. Nós dizemos que somos, porque somos em Cristo Jesus, nessa nova história que acontece depois da morte e da ressurreição de Cristo. Havia outros sábados nas Escrituras Sagradas no Velho Testamento. A Bíblia fala de outros sábados semanal no Velho Testamento também, né, que recebe esse nome. Lembrando, exemplo, encontramos um dia diferente chamado sábado em Levíticos 23, 24. Fala aos filhos de Israel e diz-me, no 7º mês, ao primeiro do mês tereis descanso, sábado. No primeiro dia do 7º mês, uma comemoração ao som de trombetas e uma santa convocação, festa das trombetas, né, que nós temos. Se lemos o verso 39, nós vamos ver assim: porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiveres recolhido o fruto da vossa terra, né, ou seja, a colheita final de tudo que você fez, vocês vão ter uma nova festa, por 7 dias. O primeiro dia será descanso, sábado. Descanso será também o 8º dia, sábado. Nós vamos ver sábado aqui em diferentes dias no Velho Testamento. E é isso que precisamos entender. E sábado aqui é Shabat, é descanso, por favor. Vamos voltar para isso. Eu não estou sendo adventista do 7º dia para falar na expressão sábado, não. De forma alguma. Porque nem eles sabem aquilo que eles dizem viver. Um texto que esclarece melhor que os dias de descanso nas festas fixas eram chamados sábado é Levíticos 23, 32. Vai à Bíblia e veja. Quando ele diz que no dia 10 do 7º mês seria um sábado para Israel. Se estas eram datas fixas e podia cair em qualquer outro dia da semana, e caindo em qualquer outro dia da semana seria chamado sábado porque era um Shabat, era um sábado cerimonial, estava integrado em determinada festa, por que nós queremos brigar? Assim é indispensável determinar o significado da palavra sábado, como se aplica nas Escrituras Sagradas, e trazendo essa conotação no Velho Testamento que todos esses sábados apontava para Cristo.
e apontava para o final da história humana em Cristo Jesus, quando sim vai haver o Shabat eterno. Que de acordo com as escrituras sagradas citadas, pode-se ver que o sábado que veio no dia seguinte ao que Jesus foi crucificado não foi necessariamente o semanal dia de sábado. Recordando que esses sábados, Shabat, eram sombras, apontavam para Cristo. E não somente para Cristo, mas para a nova criação em Cristo Jesus. Assim, chama a atenção agora uma leitura que podemos fazer até aqui para a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, e essa transição está nos evangelhos, que ainda temos o Velho Testamento andando, né, para seguir o Novo Testamento. Tanto é que a gente vai ver lá, quando da descida do Espírito Santo, Atos diz que cumpriu o que o profeta falou, nos últimos dias acontecerá. Os últimos dias também aconteceu lá na festa chamada Festa de Pentecostes, porque nós temos o quê? Uma nova história acontecendo que chama o quê? Chama para o último dia. Ok? Em Gênesis 1, vamos entender? Deus criou primeiro os céus e a terra, para depois criar o ser humano e depois declarar um descanso. Tranquilo? Vai para Gênesis 1 e vê tudo isso. Né? Tarde e manhã. Né? Não manhã e tarde. Diferente. Gênesis 1. Tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, sequencialmente até o sexto dia. Ok? Sendo que nesta primeira criação, então, temos essa expressão de contagem do tempo, como no Velho Testamento. Que o Velho Testamento vai pegar e vai jogar o tempo no calendário lunar, tarde e tarde. Porque amanhã também começa numa tarde. Após o ser humano se distanciar de Deus, quando ele pecou, foi anunciado então que a necessidade de uma nova criação, Gênesis 3,15, que está lá essa expressão da necessidade, né, daquele que viria, né, o descendente que viria para fazer o quê? Para uma nova criação. E todos os sábados do Velho Testamento então apontava para isso, para aquilo que Gênesis 3,15 de fato iria mostrar para as nossas vidas nessa nova criação. Em Cristo, após a sua morte e ressurreição, esses sábados cerimoniais, festas, se concretizaram nele. Por quê? Ele é o Senhor desses sábados. Esses sábados, como leitura do Velho Testamento, de preparação para a chegada do Messias, para a chegada do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, se tornou depois disso, depois da morte e ressurreição de Jesus, sombras. Tão somente sombras. Nada mais do que isso, sem exigências para as nossas vidas, nessa guarda solene ao Senhor. Agora, Jesus inicia uma nova criação na sua morte e ressurreição com o Shabat diferente. E o Shabat diferente está no quê? Como começa a nova criação e quando começa a nova criação? A nova criação não começa com novos céus e nova terra. A nova criação em Cristo Jesus começa com o homem vivendo novamente, com o homem sendo resgatado, como o homem novamente na presença de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer, nos dar nova vida, fazer de nós novas criaturas. E isso inicia então de forma diferente, contando uma história não como Gênesis 1, que começa na criação dos céus e da terra para terminar no homem e vir o descanso, mas começa agora na nova criatura, o homem, né, para terminar no novo céus e nova terra que nós vamos ver, né, e entrar no descanso do Senhor. E isso começa agora onde? Na tarde e no dia do primeiro dia da criação? Não, começa no dia primeiro da criação, manhã e tarde. Inverte agora. Agora sim nós temos uma inversão de valores na nossa história para ser analisada. Por quê? Gênesis 1, tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Nova criação, manhã, primeiro dia. Precisamos olhar para isso. E é isso que nós vamos ter aqui no desenrolar da história.
onde o ser humano agora, nova criatura, pela morte e ressurreição de Cristo, inaugura uma nova realidade que culminará então no novo céus e nova terra para a chegada de um Shabat eterno, o sábado que virá, o sábado do descanso eterno na presença de Deus. Olha o que diz Apocalipse 21. E vi um novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando fala o mar já não existe, o mar é a separação de povos, porque nós vamos ter um só povo na presença de Deus nesse novo céu e nova terra. Simplesmente é isso que o texto está dizendo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João está vendo a igreja na sua totalidade na presença de Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Lembra o Velho Testamento? Deus, o tabernáculo era para mostrar a presença de Deus. Agora nós temos o que? Deus presente com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Verso 5. E o que estava assentado sobre o trono, Jesus Cristo, porque quem está sentado no trono é o Pai, e Jesus Cristo assentado, ou seja, à direita do Pai, né? Ele diz o quê? Eis que faço nova todas as coisas. Quando ele diz isso, ele está dizendo que eu terminei agora a criação que começou em mim. Eu terminei. E ele entrega essa criação ao Pai. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que Jesus falou lá quando ele deu o seu corpo em favor de nós naquela cruz? Está consumado. Consumado toda a história do Velho Testamento. Vamos entender isso? Está consumado. Eu cumpri todas as coisas. Né? E cumprindo todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas. E agora ele está falando o quê? Está cumprido. Não tem mais o que fazer. Né? Eu terminei todas as coisas. Eu entreguei ao meu Pai, né, o reino a ele. Eu entreguei a igreja ao meu Pai. Eu entreguei o povo escolhido ao meu Pai. Agora sim, todos nós estamos no Shabat eterno. Olha que lindo que é essa história. O Novo Testamento ele faz uma história inversa do que o Velho Testamento fez, porque o Velho Testamento, o pecado tirou toda aquela expressão que Deus tinha para o seu povo. E Jesus fez o quê? Jesus consertou tudo isso diante do Pai. É isso que precisamos compreender, ok? E é isso que nós entendemos com relação ao Shabat, então. Então, voltando, semana que vem, quarto mandamento como Shabat. Agora sim, quarto mandamento, porque até agora nós estávamos contando toda uma história. Quarto mandamento, vai ter alteração em Cristo Jesus? Vai ter alteração. Uma nova história ele fez para nós. O quarto mandamento inicia-se com uma nova história na nossa vida, porque nós não vivemos mais o Velho Testamento. Nós vivemos o quê? O novo de Cristo na nossa vida. Não tem como pôr remendo velho no novo. É isso que Jesus fala até. Quem pega uma roupa que rasga e coloca uma roupa nova e coloca remendo velho na roupa nova. Não tem como. No novo de Cristo não pode existir remendo. Não pode mais aquelas sombras acontecerem. Aquelas sombras daqueles sábados veterotestamental que cumpriu em Cristo ficou para trás. São sombras. Mas vamos entender então agora o novo de Jesus? Semana que vem. Vamos entender então como é o quarto mandamento hoje para nós. Para nós cristãos. Os termos do mandamento, a ressonância do quarto mandamento no Antigo Testamento e a releitura desse quarto mandamento no Novo Testamento. Considerando o quarto mandamento hoje, agora, na igreja, mas uma igreja bíblica,
em primeiro lugar, por favor, Bíblia em primeiro lugar, e reformada, porque nós temos também uma história, temos uma tradição. E essa história e tradição bíblica que nós temos tem nos levado, né, a viver a igreja que somos. Somos uma igreja reformada, sim, sempre reformando, sim, mas nós temos então o quê? Os nossos pilares contidos nas Sagradas Escrituras, e nós lemos segundo as Sagradas Escrituras. Nós, linha reformada presbiteriana, onde diz que as Sagradas Escrituras estão em primeiro lugar na nossa vida, e depois, sim, né, todos os nossos documentos de expressão de fé dentro da nossa história reformada também, mas eles precisam estar embasados à luz das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver que estão. O problema é que essa história que até aqui eu contei deixou de ser vivido na vida da igreja, de ser compreendido. E por causa disso, o que acontece? Vem algumas religiosidades e falam, não, temos que viver o sábado, 7º dia, porque está de acordo com a Bíblia, e nós não sabemos a história mais, não entendemos a história mais, que essas coisas, sombras do passado se cumpriu em Cristo. Essa velha criatura e essa velha criação ficou para trás, porque Jesus já nos deu uma nova criação, e nessa nova criação ele também nos deu, né, um novo dia de descanso para as nossas vidas, culminando agora sim para a chegada do novo céus e nova terra, onde vai haver o descanso final nas nossas vidas. Nós não sabemos dialogar. E se a gente traz essa história para nós compreendermos, entre nós às vezes nós somos taxados de hereges. Por favor, vamos olhar para a dinâmica histórica das Escrituras Sagradas. O Velho Testamento é relido, hermeneuticamente falando, nos Evangelhos. Os Evangelhos são relidos, hermeneuticamente falando, nas cartas do Novo Testamento, para nós entendermos todas as coisas. Então precisamos entender até onde vai o limiar da história, não de livros, mas de história, dentro do segmento da Bíblia. Seria tão bom se vocês pudessem, os que ainda têm problema com relação ao engessamento dos livros históricos, pegar uma Bíblia na ordem cronológica. Pelo menos aí o engessamento sai, talvez abra um pouco a mente para compreender toda a dinâmica da história, que é linda. Se a gente olhar para tudo isso, que beleza, que Deus fez por nós. E como Deus fez por nós em Cristo Jesus. Como Jesus cumpriu tudo isso. Toda essa sequência histórica que começou lá em Gênesis capítulo 1. A Bíblia é para contar uma história da salvação para as nossas vidas. E precisamos entender essa história no seu contexto. Porque dentro dessa história está Deus caminhando conosco, com a sua misericórdia, com o seu amor. Amém? Vamos compreender isso. Semana que vem, novamente, vamos falar agora, sim, sobre o 4º mandamento, nessa consideração na vida da igreja, porque nós entendemos agora a primeira parte da criação, da primeira história da criação, e começamos a compreender agora, então, né, a nova criação que se deu em Cristo Jesus, e se deu em Cristo Jesus novo, o que era velho ficou para trás, se tornou sombras. Então todo esse cerimonialismo do Velho Testamento que havia nas festas sábados e no 7º dia sábado ficou para trás. Jesus é o Senhor dos sábados. Ele deixou isso bem claro. Só que ele traçou para nós também uma nova história. E uma nova história que precisamos compreender para nós não termos mais dificuldades. Vamos olhar para isso. O nosso púlpito continua precisando ser bibliocêntrico. O nosso púlpito precisa ser cristocêntrico, teocêntrico, pneumocêntrico e não antropocêntrico, histórico e social. Por favor, vamos voltar, né, ao princípio de todas as coisas. Precisamos disso. A nossa alma precisa ter sede, mas sede da palavra, da verdadeira palavra de Deus. Sem essas outras questões humanas querendo ser impostas para nós, sem compreensão alguma do que a palavra de Deus semeia em toda a sua história, de Gênesis até Apocalipse. Que Deus nos abençoe, tenhamos um ótimo final de semana, né? E até semana que vem,
na graça de Deus. Forte abraço desse irmão em Cristo.